As descobertas que vieram a seguir, como o telefone sem fio, raio laser, televisão e o rádio, tiveram a marca registrada de um brasileiro. Existem alguns trabalhos, né, sobre a vida e obra dele, descritos pelos seus primeiros biógrafos, sobretudo o Hernani Fornari e o Hamilton de Almeida. E é interessante porque ele é uma pessoa, é um polímata, né? Ele tem interesse pela medicina, biologia, parapsicologia, postular o efeito Kirlian, né, que foi depois, mais de 20 anos, proposto por um casal de técnicos em eletrônica russos, o casal Kirlian. Então ele é interessante, tinha esses vários outros interesses, desenvolveu uma série de outros aparelhos e etc. Desde pequeno, por exemplo, ele já manifestava assim um interesse pelas ciências. Por exemplo, quando pequeno, ele construiu um telefone sem fio, sem nunca ter visto nem telefone. Então, as brincadeiras dele já eram com coisas que já eram possíveis de descobertas futuras. A primeira vez que eu ouvi falar do Padre Landel foi numa aula na Faculdade de Jornalismo da Fundação Armando Álvares Penteado, FAP. Uma aula do curso de rádio, que o professor era um chileno, Júlio Zapata, e ele que surpreendeu todo mundo dizendo que, né, vocês aprenderam que o Marconi foi o inventor do rádio, mas não foi, foi um brasileiro, foi um padre. Então aquela história, assim, além de ter me surpreendido, me impactou muito, né, pela injustiça cometida com esse sacerdote. E foi aí que eu comecei a pesquisar, incentivado também por esse professor, porque ele, em todo momento da aula, ele dizia que essa história não está completa, mais coisas vão surgir com o decorrer do tempo. Existe um livro, apenas um livro a respeito, que era do Hernani Fornari. E foi aí que eu comecei a pesquisar, em 76, e não parei até hoje. No início do século XX, o padre Roberto Landel de Moura colocou o Brasil entre as grandes potências da ciência. Mas a genialidade não foi suficiente para ele deixar de ser um ilustre desconhecido. O padre Landel de Moura é um dos exemplos mais contundentes desse complexo do colonizado. É tanto que ele tentou, quando fez a invenção do rádio, em cima da radiodifusão, ele tentou inicialmente fazer valer esse seu invento aqui no país, mas não teve sucesso. Daí então ele teve que ir para os Estados Unidos, onde ele registrou as patentes. Bom, eu acho que o Landel de Moura tem que ser colocado no panteão dos inventores da segunda metade do século XIX, ou seja, da segunda fase da Revolução Industrial. Tem um panteão ali, e ele tem um lugar ali dentro desse panteão. Não é? Só que ele não é inglês, ele não é irlandês, ele não é francês, ele não é sueco, não é alemão, é brasileiro. Enquanto nós, brasileiros, não dermos o devido crédito a Landel de Moura, o devido valor e o reconhecimento que ele foi um cientista que, por primeiro, transmitiu a voz humana sem os de fios, não serão os estrangeiros, não serão norte-americanos, ingleses ou italianos que o farão. O que se vê é que cada país promove o seu. O padre Roberto Landel de Moura deveria estar 100 anos-luz à frente da sua época, porque ele foi um gênio. Ele descobriu várias outras coisas. O rádio foi um dos inventos do padre, mas não foi o único. O pai que criou o rádio, que foi o precursor da fibra ótica, da televisão, é sem dúvida o padre Landel, como ele gostava de ser chamado. Aqui nós temos uma bobina de indução que gera alta tensão. Pode ser uma bobina de Rancorf, pode ser uma bobina de Tesla e pode ser esse tipo de bobina aqui. Ela gera uma tensão em torno de 15.000 volts, centelha entre as duas esferas, o capacitor dá o reforço, aqui o outro capacitor de filtragem, e essa peça aqui, que é o microfone fonético, essa realmente é a peça-chave do aparelho, foi a peça que o padre Landel de Moura inventou.
Esse aparelho tem um diafragma que com a emissão da voz ele vibra e faz a centelha sair, o aparelho centelha com a mesma vibração, da mesma frequência da voz e emite a onda eletromagnética. E mesmo que aos olhos de muitos o transmissor de ondas esteja condenado ao pedestal de algum museu, Marco Aurélio Moura prova que o aparelho que construiu ainda é capaz de funcionar e fascinar quem o vê pela primeira vez. O receptor é moderno, mas nem por isso a experiência perde o encanto da primeira vez. Os sons não têm clareza, mas se nota que o operador do transmissor repete a palavra alô.